Oi! Vamos continuar a nossa conversa do Começando do Zero, gestão de pessoas. Na aula passada, a gente trouxe aquelas noções iniciais para a gente ir se acostumando com os termos, né? Com a forma como a área trabalha, falamos da questão da gestão estratégica e aqueles nomezinhos todos bonitinhos, capital humano, capital social, lembra disso? Capital intelectual, gestão por competência, fizemos aqueles diagramas, né? Aqueles modelinhos, né? Para mostrar como é que as coisas estavam interligadas. E fechamos a aula comentando que o papel da área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, né, é um papel hoje estratégico, né? E a ideia é tentar se alinhar à estratégia da organização, né? E que hoje, como área de apoio, né, como uma área de suporte, porque a gestão de pessoas não é uma área finalística, né? E aí eu só queria fazer um comentário sobre essa coisa de finalística e apoio, né, que quem faz a administração geral, né, sabe bem direitinho isso. E você que está fazendo sua gestão de pessoas, né, porque nem todo mundo é obrigado a fazer administração geral, mas que você está fazendo, é interessante que você entenda isso que eu estava dizendo. Nós temos, quando a gente fala de organizações, a gente tem dois tipos de processo. Os processos finalísticos e os processos de apoio, ou também chamado de processos meio, ou também chamado de processo de suporte, certo? Esses processos finalísticos, e assim a gente os chama, porque eles têm um impacto direto com o cliente, ou seja, são os processos de transformação da organização, dos insumos em produtos ou serviços. Por exemplo, a aula é um processo finalístico do CERS, porque a aula tem um impacto direto com o cliente. A parte do material, da coordenação pedagógica, tem também um impacto direto com o cliente, porque tudo que eles fazem, né, vocês aí do outro lado conseguem perceber, certo? Mas as áreas de TI, as áreas de recursos humanos, a parte de aquisições, de compra de materiais, de compra de insumos para a manutenção das atividades, assim como a área de gerenciamento, de monitoramento, estas são áreas que vocês nem percebem aí que estão do outro lado. O que vocês percebem? Quais são os processos finalísticos? Ou seja, os processos de pagamento, né, no qual vocês estão pagando lá o PagSeguro. Se der algum problema, vocês, né, como a gente diz, né, a parte finalística da organização, né, que tem um impacto direto no cliente, né, a parte da aula, que tem um impacto direto com o cliente. Mas, por exemplo, a parte de TI, né, que é o pessoal que está aqui gravando, que está aqui organizando, né, que está organizando toda essa aula. Esse processo você não percebe diretamente, mas veja, sem este processo, sem essas atividades, né, a minha aula ficaria ruim. Tá certo? Então, se ele não me filmar direito, se o som não estiver bom, se a imagem não estiver boa, né, isso vai comprometer o produto final. Tá certo? Então, a área de TI, a gente diz que é uma área de suporte, é plataforma, é apoio, certo? E quando a gente fala de RH, a gente vai falar exatamente isso, que a área de RH é uma área de suporte para as áreas finalísticas, que é uma área que vai estabelecer políticas e práticas de gestão de pessoas. E aí, quando eu estou falando de políticas, eu disse lá no início, diretrizes. E quando eu estou falando de práticas, são ações de gestão de pessoas, tipo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, tá certo? Então, são ações na área de gestão de pessoas, né, que ela é responsável por estabelecer os direcionamentos, mas que serão executados, solicitados pelos gerentes. Na verdade, são os gerentes que vão dizer quem vai ser treinado, que tipo de treinamento que se precisa, né, a depender das necessidades dele, certo? Para as pessoas que ele gerencia. Agora, quem é que organiza isso tudo? Quem é que detém a expertise nessa matéria? A área de gestão de pessoas, que é ela responsável pelas ações, que é ela que detém a expertise, detém a prática, para dar suporte, apoio, né, para os gerentes poderem adquirir conhecimentos e poderem gerenciar melhor os seus subordinados. Tá certo?
E aí por isso que a gente diz que a responsabilidade pela gestão de pessoas é do gerente de linha, ou seja, aquele superior hierárquico que está em linha, ligado diretamente ao subordinado. Ele é que tem a responsabilidade por gerenciar, por motivar, por dizer quem vai ser treinado, quem vai ser promovido. Agora, quem é que promove todos os sistemas? Quem é que promove, né, digamos assim, a expertise nesse assunto para dar apoio aos gerentes para que eles possam executar a gestão de pessoas? A área de gestão de pessoas. Por isso que a gente diz que ela detém a especialização. Ela detém a função, que especialização é função. E aí a gente diz que ela detém a especialização, a função de staff. Por que é uma função de staff? Porque é uma função de assessoria. E o assessor, gente, é um especialista, o assessor jurídico, o assessor contábil, é o especialista numa determinada matéria para dar apoio para os gerentes que são mais generalistas, que estão ali para cuidar de pessoas. Eu só queria fazer uma observação muito interessante. Lá no tribunal, né, eu já disse para vocês que eu sou auditora do tribunal, eu percebo que a gente, quando ingressa, né, no serviço público, a gente ingressa como técnico. Porque a gente faz uma prova técnica, né, no qual exigem conhecimentos da gente, né? E aí a gente, né, por razões, a gente é colocado e alçado no cargo de chefia, no cargo de gerente. E aí a gente tem como tarefa mais importante, não é conhecer o operacional. Isso a gente tem que conhecer, a gente tem que ter habilidade técnica, mas sobretudo, quando a gente é alçada ao cargo de gerente, a função mais importante é gerenciar pessoas. É o que eu costumo dizer, né? Um gerente que não gosta de gente não pode ser gerente. Porque a função mais importante é levar informações, trazer informações, influenciar, motivar, persuadir, fazer com que as pessoas façam as coisas, né? Olhar os resultados, direcionar as pessoas para o caminho na direção da organização. Então, você, quando fala de um gerente, você tem que pensar que a atividade principal dele é cuidar das pessoas. Né? Não obstante, a gente sabe que ele tem várias outras atividades, mas esse é o principal, é fazer com que as pessoas façam as coisas como se elas mesmas estivessem querendo fazer, tá certo? E não impondo, mas assim, participando e compartilhando desse processo. Então, aí a gente diz, de novo, vamos lá, a responsabilidade é da linha e a função de staff, ok? Bom, diante dessa conclusão, a gente vai falar agora qual é a função de staff. E aí a função de staff, gente, é desempenhar alguns processos ou realizar, organizar alguns processos para dar apoio aos gerentes, né, diante de suas necessidades. E que processos são esses? Segundo Chiavenato, né, que é um autor que escreve nessa área, que na verdade copia de Robbins, que é o autor da área de gestão de pessoas, né, que tem um livro chamado Comportamento Organizacional, né? A área de gestão de pessoas, ela desenvolve 6 processos, ou seja, tem 6 atividades aí, a gente já viu que a atividade é um detalhamento do processo, que são realizadas pela gestão de pessoas para dar apoio e suporte aos gerentes. Que atividades são essas? Ou que processos são esses? Processos de agregar pessoas, ou seja, a área de gestão de pessoas contribui com conhecimentos acerca do planejamento, pode incluir aí, tá? Do planejamento dos recursos humanos. E quando eu estou falando em planejamento de recursos humanos, eu estou falando da força de trabalho necessária, né, para trabalhar na organização, da força de trabalho necessária para trabalhar. Aí você vai dizer assim, mas Beth, a responsabilidade não é do gerente de dizer quem ele está precisando, é verdade. Mas, por exemplo, agora no tribunal, né, vou contar isso. Essa nova gestão do tribunal deixou lá como meta estratégica fazer um estudo de viabilidade para poder realizar concurso público. Veja, eu não sei se vai ter concurso público, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma diretriz da atual gestão, do tribunal que assumiu agora em janeiro, né, que se faça um estudo de viabilidade para saber qual a necessidade de pessoal hoje no tribunal. Aí, para quem é que a área de recursos humanos, que detém a expertise no assunto, vai perguntar?
para o gerente de linha. Então, o gerente de linha vai dizer, olha, eu tenho aqui 10 pessoas, mas na realidade o trabalho comporta 12, 13. Então eu estou precisando de mais 2 ou 3 auditores aqui, tá certo? Então ele vai dizer para recursos humanos, e recursos humanos vai organizar, né, esse planejamento da força de trabalho a partir das necessidades do gerente. Então é a área de recursos humanos que vai organizar, né, o planejamento de recursos humanos, mas não a partir do que a área quer, mas a partir do que os gerentes querem e de suas necessidades, tá certo? E isso tudo alinhado com a estratégia da organização. Além disso, vamos imaginar que ele planejou a força de trabalho a partir das informações dos gerentes, e aí o presidente diz, bom, vamos abrir concurso. E aí vamos começar um processo de recrutamento e seleção. Né? O que é recrutar pessoas? A gente vai ver na aula de hoje. Significa atrair pessoas para dentro da nossa organização. Vamos dizer, a fase de recrutamento é a fase do edital, quando ele publica o edital, né, para que possa atrair o maior número de candidatos. E a fase de seleção é quando ele passa a utilizar as técnicas para selecionar as pessoas, tá certo? E aí a gente diz que é uma fase de decisão, ou seja, é a fase no qual ele vai aplicar determinadas técnicas, que são os testes de conhecimento, de capacidade, para poder selecionar os melhores profissionais. Quem é que vai dizer como que isso vai ser feito? Quem é que detém a expertise para organizar esse processo? A área de gestão de pessoas. Quem é que vai dizer como que vai ser, quando vai ser esse recrutamento, essa seleção e qual a necessidade? A linha que tem a responsabilidade, certo? Qual é o outro processo que a área de gestão de pessoas detém expertise? Como aplicar pessoas. Aplicar pessoas, gente, significa colocar as pessoas certas nos lugares certos. E quais são as atividades ligadas a colocar as pessoas certas nos lugares certos? Uma delas, processo de avaliação de desempenho. Aí eu pergunto a vocês, quem é responsável por fazer a avaliação de desempenho? O gerente. O gerente é quem está em contato com a pessoa para poder avaliar o desempenho daquela pessoa, tá certo? Mas quem diz o método, quem diz o período, né? Quem estabelece as políticas de avaliação de desempenho é a área de recursos humanos. Então, a avaliação de desempenho é uma atividade dentro do processo de aplicar pessoas, né, que é, digamos assim, tratar das diretrizes, né, para que os gerentes possam avaliar. Outra coisa que a gente fala é o que a gente chama de modelagem de trabalho, ou o que eles chamam de análise e descrição de cargos. Você já deve ter ouvido falar isso, análise e descrição de cargos. Onde é que você ouviu falar? Quando você pega o edital do concurso, tem lá as qualificações que o ocupante deverá ter, tipo, o ocupante tem que ter 3º grau, o ocupante tem que ter pós-graduação, né? São as qualificações do ocupante. Isso é o que a gente chama de análise. E o que é a descrição? São as atribuições do cargo. Ou seja, tem lá dizendo, né, o que você vai fazer, quais são as tuas tarefas, quais são as tuas atividades, se você passar nesse concurso, tá bom? Então, descrever as qualificações necessárias ao ocupante e as atribuições do ocupante do cargo é uma tarefa ou uma atividade da área de gestão de pessoas. Só que, veja, ela vai pegar essas informações com quem? Quem é que tem a responsabilidade por dizer quais são essas tarefas? O gerente de linha. Você está entendendo? Agora, o que ela faz? Ela detém o conhecimento para organizar isso em métodos. E aí, por isso que ela tem a função, a especialização para organizar isso e trazer no edital as atribuições e as qualificações, tá bom? Então, 2 formas da gente aplicar as pessoas no cargo é através da modelagem de trabalho e através da avaliação de desempenho. Outra forma também é através do estudo da cultura e do clima organizacional. A cultura, gente, é um fenômeno, ou digamos assim, dentro das organizações, é um fator interno, né, responsável por modelar o comportamento das pessoas. A cultura, gente, significa
um conjunto de normas, de heróis, de símbolos, de valores, de pressuposições, de crenças, de mitos, de cerimônias, de ritos, de rituais. Isso são os elementos da cultura, né? Então a gente diz que a cultura ela é formada de aspectos intangíveis que se materializam, tá certo? A partir dos aspectos tangíveis, tá? Então a cultura ela traz uma série de elementos, e a gente vai aprender cultura organizacional, né, que permitem modelar o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, horário de trabalho, né, remuneração, gratificação. Isso tudo, gente, são regras, são normas que existem no ambiente organizacional, que vão estabelecer quais são os comportamentos aprovados e reprovados, modelando o comportamento das pessoas e as relações. Então, na hora em que você tem uma cultura, por exemplo, de chegar a trabalhar às 7 da manhã e sair, por exemplo, tem empresas aí que a cultura é de fazer hora extra. E aí as pessoas costumam fazer hora extra. Normalmente, as pessoas que não fazem hora extra, quando no ambiente de trabalho tem essa cultura, eles não são muito bem vistos, né? E aí, né, gera um certo constrangimento, né? Tem empresas que a cultura já é trabalhar só dentro do horário. E não pode, em hipótese nenhuma, ficar fora do horário, tá certo? Então, esta cultura, estas normas, esses regulamentos, esses símbolos, esses rituais, esses mitos, a linguagem, as vestes, gente, modelam o comportamento, reduzem a insegurança, porque você sabe exatamente que tipo de comportamento é aprovado e é bem aceito, inclusive os mal aceitos no ambiente organizacional. Então, a cultura e trabalhar a cultura organizacional é uma forma de aplicar as pessoas nos cargos, tá bom? Outro processo, recompensar pessoas. E quando a gente fala de recompensar, daí com certeza vem todas as formas, né, de gratificação, de incentivos, de benefícios, de remuneração, que estão prontas ali para recompensar as pessoas. E essas recompensas não são só recompensas materiais, né, mas também recompensas sociais, né? Existem aí muitas empresas que trabalham com planos de saúde, né, que trabalham com programas de qualidade de vida, né, e que trazem recompensas sociais para as pessoas que trabalham naquele ambiente, né? Porque a gente sabe que hoje, né, são, digamos assim, exemplos de motivação. Não só a recompensa financeira, mas também a recompensa social, o reconhecimento, a autorrealização, tá certo? O ambiente de trabalho agradável, né? Então, isso tudo, as boas relações no trabalho, isso tudo são formas de recompensar as pessoas, que deve ser uma preocupação, né, em estabelecer políticas e práticas da área de gestão de pessoas. É como eu disse, a área de gestão de pessoas não cria nada. Ela conversa com o gerente e aí vê as necessidades do gerente e acaba criando políticas alinhadas com a estratégia da organização, que atendam às necessidades, não só das pessoas, como da própria organização, ok? E processos de desenvolver pessoas. Esses processos de desenvolver, a gente viu na aula passada, ele surge dentro de uma visão de RH, né, lá na administração dos recursos humanos, na década de 50, 60, quando as multinacionais vieram para o Brasil e elas se voltavam para capacitar e treinar, ou seja, para fazer com que as pessoas tivessem as mesmas habilidades. A gente sabe que hoje esse mesmo processo tem, apesar do nome ser o mesmo, ele tem uma visão diferenciada, porque hoje a gente não pensa em igualar habilidades, a gente pensa em construir habilidades. Pelo contrário, a ideia hoje é fazer com que as pessoas sejam diferentes, né? É valorizar as diferenças para que a gente possa construir um novo e quebrar paradigmas, certo? E aí, quando a gente fala em processo de desenvolver, a gente está falando do treinamento propriamente dito, que tem uma visão de mais curto prazo, a gente vai aprender isso aqui também. No desenvolvimento, que é voltado para as pessoas, para o seu autodesenvolvimento, para o seu conhecimento. E na educação, que é um processo de formação. Mais do que levar informação, a educação é um processo de formação, e a gente diz que hoje as empresas falam muito em educação corporativa, que é exatamente um processo de formação alinhado às necessidades da organização. Então, hoje a gente fala que esse processo de desenvolver, né, eles estão alinhados com a gestão estratégica de pessoas e com a gestão estratégica da própria organização, tá certo? Quem organiza, quer dizer, quem diz as necessidades é o gerente
de pessoas, né? O gerente que está lá em linha. Mas quem é que organiza de acordo com essas necessidades? Né? Quem é que organiza o treinamento? Quem é que vai atrás do instrutor? Né? Quem é que organiza o material junto com o instrutor, né? Que atenda às necessidades do gerente? É a área de recursos humanos, tá bom? Então, treinamento, desenvolvimento e processos de aprendizagem de uma forma geral, né? Que se voltam aí para educação e etc, etc. É outro processo de gestão de pessoas. Processo de manter. Claro que um dos objetivos da área de gestão de pessoas é tentar manter as pessoas no ambiente de trabalho, né? Porque a gente sabe que a rotatividade, índices mínimos de rotatividade até é saudável, porque faz com que altere a cultura, traz sangue novo, a gente vai ver isso. Mas altos índices de rotatividade, ou seja, da diferença entre pessoas que entram e saem, podem levar a prejuízos organizacionais. Por quê? Porque eu, de repente, treino, contrato, capacito, e aí a pessoa, né, sai da minha organização, né? Por que isso está acontecendo? Aí a gente tem que fazer um estudo. Será que a minha remuneração, ou por exemplo, os meus benefícios estão aquém do mercado? Será que o ambiente de trabalho não é bom? Né? Então, a gente tem que fazer um estudo para saber, por exemplo, se a rotatividade está muito grande e quais são os motivos que levam a isso, tá bom? E aí, um dos objetivos da área é manter as pessoas, né? Como que ele trabalha a manutenção dos talentos, né? Através dos programas de higiene e segurança, através dos programas de qualidade de vida e tentando, né, ter boas relações com os sindicatos, para, né, dar aos funcionários aquilo que eles precisam, tá certo? Aí vejam, há uma diferença aqui. Manter e recompensar. Manter significa você dar as condições higiênicas para que a pessoa fique no ambiente de trabalho, ou seja, um bom ambiente, boas condições, boa infraestrutura, tá certo? Programas de qualidade de vida para você minimizar as doenças do trabalho, tá certo? Recompensar, vai além, está ligada ao autodesenvolvimento, está ligada às recompensas e está ligada ao reconhecimento, tá certo? Que aí vai além da manutenção das pessoas no ambiente de trabalho, tá certo? Inclusive, a gente diz que esse processo de recompensar é um processo novo, que antigamente a gente estudava 5 processos. E esse processo de recompensar está dentro de uma visão estratégica de pessoas, né, que vai além, que tenta fazer com que as pessoas se alinhem à estratégia da organização e busque desenvolver competências para alcançar a estratégia, tá? E o último processo é processo de monitorar pessoas. Gente, pessoas não são controladas. Ninguém consegue controlar ninguém. Consegue? De jeito nenhum. A gente monitora os resultados, a gente monitora as práticas para a gente acompanhar. Né? Quando eu falo em monitorar, eu estou falando de acompanhar as pessoas, acompanhar os resultados, acompanhar as práticas, o desenvolvimento de expertises, mas ninguém controla ninguém, tá certo? Ninguém controla ninguém, tá certo? Então, quando a gente fala em monitorar pessoas, eu estou falando em acompanhar as pessoas. E aí a gente hoje, né, se vale de processos mais modernos, como, por exemplo, banco de dados. Né? E os bancos de dados, eles, na verdade, são função do staff, né, na hora que a pessoa entra numa organização. E aí ela entra com todas as informações cadastrais, as suas informações de formação acadêmica, de formação profissional, né, outros cursos que a pessoa tem feito, e inclusive a atualização cadastral. As ausências, as faltas ao trabalho, as licenças. Né? Então, todas essas informações que estarão dentro de um sistema de informações gerenciais vão ser organizadas, né, pela área de gestão de pessoas, para que os gerentes, ou para que possam municiar os gerentes de informações para gerenciar as pessoas, tá certo? E aí eles podem monitorar, acompanhar, por exemplo, a avaliação de desempenho. Né? O sistema de avaliação de desempenho é criado pela área de gestão de pessoas para dar suporte aos gerentes, né, para que eles possam acompanhar o desempenho das pessoas, tá certo? Então, os processos de monitorar pessoas, né, que são desenvolvidos na área de gestão de pessoas, eles existem para dar suporte, né, dentro de que a gente chama de um sistema de informação gerencial, para que o gerente possa tomar as decisões, tá bom? Então, os bancos de dados hoje, né, e o SIG, Sistema de Informação Gerencial, são grandes fontes aí
de acompanhamento das pessoas no ambiente organizacional. Vocês entenderam esses 6 processos de gestão de pessoas, né, que a área de gestão de pessoas detém a expertise e a especialização, e que ela cuida disso para dar suporte para que o gerente possa tomar decisão, né, acerca desses assuntos de recrutamento, de seleção, de monitoramento de pessoas, de recompensa, tá certo? E aí, né, é uma área responsável por isso. Vários desses processos a gente vai estudar e vários desses processos caem em prova. Por exemplo, recrutamento e seleção, que é um dos primeiros processos, que é exatamente esse processo de atrair pessoas e de selecionar pessoas através dos métodos. O outro é a avaliação de desempenho, que a gente vai aprender aqui. A questão da remuneração, benefícios, não, porque não cai muito em prova, né, de tribunais, raramente cai, né, nem tribunal, nem área fiscal. A questão do treinamento e desenvolvimento sempre cai, nós vamos tratar aqui. A questão de higiene, segurança, isso aqui também nunca cai, né? Higiene e segurança nunca cai, é normalmente na área de engenharia ou muito mais na área de psicologia, não é tanto na área de administração. E os sistemas de informações gerenciais, que é o que eu acabei de dizer aqui agora, né? São sistemas que servem, né, para colocar informações acerca das pessoas e que serão utilizadas para a tomada de decisão dos gerentes, né? E aí é só isso que a gente diz, e fora os bancos de dados, que são criados pela área de gestão de pessoas para subsidiar a tomada de decisão dos gerentes, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender, boa parte dessa atividade, desse processo, a gente vai estudar aqui agora como é que isso é feito, tá? Bom, numa outra classificação, uma classificação mais simples, porque essa é bem mais completa, essa de 6 processos que a Venata escreveu lá, né? Trata dos processos de RH, dividido em 3 partes: movimentação, desenvolvimento e valorização. Ou seja, a área de recursos humanos é responsável pela movimentação de pessoas, ela que detém a função, né, a expertise para captar pessoas, que a gente chama, na realidade, de recrutamento e seleção, para internalizar pessoas, que significa um processo de aculturamento dessas pessoas, para transferir pessoas para outros locais, né? Então o gerente diz, olha, eu quero transferir essa pessoa para Salvador, eu quero transferir para São Paulo, né? E aí a área de recursos humanos organiza a transferência para promoções, para expatriação, para colocação em outros países, etc. E recolocação, quando eu trago o empregado de volta, né, para o seu local. A questão também do processo de desenvolvimento, que aí é capacitação, o encarreiramento e o próprio desempenho, né, que a gente vai trabalhando isso, né, e a questão da valorização, que aí tem a ver com os benefícios, né, que a gente viu ali, remuneração, premiação, e os próprios serviços e facilidades, porque na hora em que a gente trabalha programas de qualidade de vida, na hora que a gente trabalha os próprios sistemas de informação gerenciais, a gente traz as informações para valorizar. Então, vamos lá. Em resumo, quais são se ele perguntar, né, quais são processos, né, ou atividades desempenhadas pela área de gestão de pessoas, né? As atividades desempenhadas estão ligadas a processos de agregar pessoas, de aplicar pessoas, de recompensar pessoas, de desenvolver pessoas, de manter pessoas e de monitorar pessoas, ok? Além disso, de uma forma mais resumida, nós podemos dizer que a área de gestão de pessoas é responsável pela movimentação de pessoas, pelo desenvolvimento de pessoas e pela valorização de pessoas. Aí o que você tem que saber além disso? Você tem que saber quais são estas atividades que estão ligadas a cada uma. Porque às vezes eles colocam assim, no passado eles colocavam mais, né? A FCC colocava bastante. No processo de movimentação de pessoas, são realizadas atividades ligadas à expatriação e à recolocação. E aí você tinha que dizer que isso estava correto. Aí foi fácil, né? Movimentação, expatriação e recolocação é fácil, né? Mas aí tem algumas que talvez não sejam óbvias. Por exemplo, serviços e facilidades, né? Você tem que lembrar que isso é dentro de valorização. Você pode se confundir, né? Porque, serviço e facilidades é o quê? Né? Quais são os serviços? Sistema de informação gerencial. Quais são as facilidades? Apresentar programas de uma forma geral para que as pessoas possam se sentir valorizadas. Tá bom? Pessoal, isso são os processos, ligados à gestão de pessoas. O que a gente vai ver agora? A gente vai estudar cada um desses processos, né? E o primeiro processo, que é o início de tudo, é
como planejar a nossa força de trabalho necessária, e daí, a partir do planejamento, como que nós vamos recrutar e nós vamos selecionar. Ou seja, quais são as formas de recrutamento, quais são as formas de seleção que a gente tem para que a gente possa efetivamente levar a melhor pessoa para atender às necessidades estratégicas da organização. Mas isso a gente vai ver, eita, bati. Isso a gente vai ver no próximo bloco, tá bom? Já já a gente volta.